A santa paz de Deus a todos os ouvintes e querida Irmandade. Eu gostaria de contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Sou de Curitiba, me chamo Elizabeth. Eu já tenho alguns testemunhos neste canal. Queria agradecer a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. O meu filho Rodrigo, mais velho, teve diabetes aos 8 anos. E depois disso ele ficou muito rebelde, porque eu me separei do pai dele, ele não aceitou, ficou muito revoltado comigo e depois dessa doença piorou. Moramos um tempo fora, moramos 10 anos fora de Curitiba, porque o pai dele não aceitava a separação. E quando nós voltamos, meu filho tinha 11 anos. Quando nós voltamos para Curitiba, a residir aqui onde a gente já residia, mas ficamos muito tempo fora. E a diabetes dele muito descontrolada, porque é emocional. Aí eu tive que trabalhar. Eu tinha um filhinho de 1 ano e meio, Rafael. Alugamos uma casa, enfim, fomos cuidar da nossa vida. E ele começou a se envolver com drogas. Com diabetes, com drogas. E eu, muito preocupada em manter a minha casa e aluguel. Ninguém da minha família, eu tenho uma família assim, nem sei como dizer, né? Mas assim, tipo, nem aí pra ninguém, cada um por si. Fui criada por madrasta e pelo meu pai seguiu morando lá na Argentina, não queria que eu viesse, mas eu vim, que agora eu vejo que já era tempo. Sei que meus filhos se afundou nas drogas durante 20 anos. Se batizou numa das internações, na Arca, aqui de Curitiba, fez vários tratamentos, conheceu a Deus, se batizou, mas não permaneceu. Vou contar bem direitinho como Deus manda contar. Não conseguiu permanecer, foi músico, ganhou violino. Antes eu pensava que era para me agradar, mas hoje em dia eu sei que não é. Que Deus já tinha começado a fazer uma obra. Só que ele não, as drogas é muito terrível, ele não resistiu, ele ficava 6 meses limpo, ele achava que ia ficar ficando sozinho, ele ia conseguir. Enfim, o Senhor falou para mim que ia moer alguém como se moe uma cana. E Deus também falou com ele, que ia quebrar ele todinho. Ele contou um testemunho na igreja. O Senhor está mandando ele em todas as igrejas contar o testemunho dele, que é muito lindo, que Deus fez na nossa vida e principalmente na vida dele. E o Senhor avisava ele, eu vou te quebrar todinho, mas que você é meu. E ele ia, querida Irmandade, tanto ele vendia drogas como ele para consumir a droga, porque eu não vencia pagar as drogas dele. Ele viveu 7, vou contar bem resumidamente, porque 20 anos. Ele já era meu inimigo mortal, porque ele não aceitava, nunca aceitou que eu larguei o pai dele. Aí ele conheceu o pai dele queria passar com o carro por cima dele, ele queria atirar no pai dele, deu aquele rolo. Daí ele conheceu o pai dele e o porquê que eu me separei. Eu queria dar um futuro melhor para ele, mas ele não entendia, era uma criança ainda, né? E daí quando ele se afundou nas drogas, ele não conseguiu mais, querida Irmandade, sair. Ele tentava, mas não conseguia. Até que um dia o Senhor falou que ia quebrar ele. Ele com um amigo dele, uma vez foi num culto
num culto desse que acontece nas casas da congregação, né? Assim, ia ter um cantar de hinos. E lá o Senhor falou de novo com ele, face a face. Falou o nome dele, falou o nome do Efraim. E ele ficou assustado, assim, né? O Efraim já partiu, né? E ele ficou meio assim, né? Só que ele não levava as coisas de Deus a sério. Ele se arrepende muito agora, né, disso, como eu também, né? Amargamente de não ter ido para os caminhos do Senhor e ter evitado tanto sofrimento, né? A gente sofre, mas agora a gente tem um Deus que ajuda. Enfim. Ele, no ano de 2019, ele teve uma bactéria no pé. Vamos começar por aí. Uma bactéria que o pé abriu totalmente. Ia para o hospital, voltava do hospital, ninguém queria cuidar, porque todo mundo já sabia que ele era usuário, então, enfim. Eu sei que lá, quando eu chegava no portão de casa, parecia que tinha um morto, o pé dele já estava. Eu falei, agora ele vai morrer com esse pé, Senhor, mas não no coração duro. Oramos. Eu falei, meu Deus, não tem condição de ir na igreja, né? Mas eu pedi oração para a Irmandade, né? Até que nós fomos na casa da minha companheira de oração. Nós oramos por ele e através da oração o Senhor libertou, Deus libertou ele. Que depois que Deus mostrou para a irmã uma luzinha em cima daquele pé machucado, depois daquele dia foi contagem regressiva, foi secando, tanto que ele tem a marca até hoje no pé para ele não esquecer. E ele morava na rua, porque ele me roubava muito. Ele pegava todo o meu dinheiro, meu celular, bicicleta, tudo de valor. Ele limpava a minha casa. E ele estava morando na rua essa época. Que ele pegou a bactéria, foi por dormir na rua, debaixo da ponte. Uma ponte perto de casa. E o outro, meu filho, não queria. Enfim, era uma luta, querida Irmandade. Aí Deus libertou ele desta bactéria. Só que ele voltou para aquela vida de drogas. Até que um dia o carro passou por cima do pé dele e quebrou a tíbia. Ele teve que fazer 10 cirurgias, querida Irmandade. 10. Ali começou a outra luta dele. Passou mais tempo no hospital do que em casa. Passou mais tempo no hospital, ele já não aguentava mais. Ele fugia do hospital e voltava para o hospital e foi aquela luta. Ele estava muito rebelde. Na abstinência por causa da droga foi uma luta. Mas Deus fez uma obra maravilhosa ali. Ele tomou um antibiótico errado, por isso que não colava o osso. E cogitaram a hipótese de cortar o pé. Mas eu orei tanto e pedi tanta oração na igreja. Pedi tanta oração que não deixassem cortar o pé dele, porque seria o fim dele. Do jeito que ele estava ainda, ele não herdaria o reino dos céus. E eu clamando por misericórdia, orava muito e pedia muito para os irmãos colocar o nome dele lá nos pedidos quando iam congregar, né, para toda a Irmandade orar. Ah, querida Irmandade, que luta. Falei, pronto, agora meu filho vai morrer sem a salvação. Porque o problema não é a pessoa partir desse mundo para o outro. O problema é partir sem a salvação, né, querida Irmandade? Viver uma vida que tão infeliz e ainda viver o resto da vida no inferno. Isso que eu pensava, aquilo me doía, eu sofri muito, sofri 20 anos calada, Irmandade. Eu nunca reclamei nada para ninguém, só para Deus, porque Deus fala, não murmure. Tudo que vocês precisar, dobra o joelho, eu sou o Pai, só eu posso fazer tudo por vocês. Então eu nunca tive, já antes de conhecer esse Deus, eu nunca tive nem para quem reclamar. Quem mora com madrasta sabe, minha madrasta era muito boa, mas não era minha mãe.
porque minha mãe também não me amava. Então eu não tinha quem recorrer, não tinha para quem chorar, não tinha. Deus me fez assim, preparou assim para mim, preparou para ser muito forte. Mas a força vem de Deus. Querida Irmandade, perdeu a audição. E quando ele foi para casa, uma das vezes, o Senhor falou para ele: não passe daquele primeiro portãozinho. Não passe se você não estiver com a tua mãe ou com o seu irmão. Querida Irmandade, naquele dia ele já tinha combinado com o rapaz das drogas que ia trazer para ele no portão. Não sei como. Eu sei que ele chegou no outro portão, a cadeira de roda virou de ponta cabeça. Do nada, a cadeira virou para trás e não para frente. Daquele dia em diante que o Senhor falou, não ultrapasse ali. Falou com ele. Ele sabe, ele é ciente de tudo. Naquele dia, querida Irmandade, ele ficou cego. Ele já não estava cuidando muito bem, mas até ali o Senhor estava dando visão ainda para ele. Ele enxergava. Mas ele pagou para ver, ele desobedeceu, brincou tanto com Deus que Deus permitiu, né, que daí a doença tomasse conta, porque tudo é permissão de Deus que tem mandado, tudo. Ficou cego, começou a ter convulsão, voltou para o hospital, porque começou a dar convulsão, vomitar sangue. Eu até falei no outro testemunho que eu não sei o que vai ser do meu filho, eu achei que Deus ia preparar e levar no hospital mesmo. Essa já era o fim, mas graças a Deus não foi. E daí eu colocar ele num lar, não ia mais voltar para casa, porque ele já não estava nem me reconhecendo, ele tinha que ficar amarrado no hospital, querida Irmandade, uma convulsão em cima da outra, e cada convulsão diz que mata não sei quantos neurônios. Ai, falei, meu Deus do céu. Aí meu filho meu que voltava, real mãe, eu não quero ir para um lar. Lar é onde fica aquelas pessoas, né, que ele não ia conseguir andar muito, não enxergava, não escutava. Como que eu ia cuidar dele em casa trabalhando sozinha, né? Meu outro filho também trabalha. Eu não tenho ninguém, querida Irmandade. A minha família, depois ainda que ele se enfiou nas drogas, não quer nem saber dele, não acredita em conversão. Eles são de outras igrejas, é totalmente diferente. Realmente, alguns irmãos não conhecem realmente a Deus, como que Deus trabalha, né? Mas essa obra que Deus fez no meu filho é para a obra de quem crê mesmo. Não é a obra simples, é uma obra complicada, que se olhar de fora, acho que até eu, alguns anos atrás, também não acreditaria. Então eu não culpo ninguém também. Mas eu não quero que ninguém peque por causa disso. Aí o meu filho voltou com muito custo, eu não queria cuidar dele, mas daí Deus fez uma obra. Deus converteu de novo o coração dele. Deus falou para ele que o nome dele estava arriscado no nome da vida, porque ele se batizou e saiu fora. E brincou com as coisas de Deus, então daí Deus, eu não sabia disso, querida Irmandade, mas Deus riscou o nome dele, falou para ele mesmo. Fez um concerto com ele de novo, perguntou se ele aceitava o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que agora é reta final. Não tem mais chance para ele. Ele aceitou, ali foi uma luta, 1 ano no hospital, e eu também não querendo trazer ele, até que a assistente social conversou comigo, até que ele falou, não mãe, eu tô bem, e era vamos ver, eu falei, vamos fazer um teste, eu consigo cuidar de você. Desculpa, mês passado eu trouxe ele para casa. E ali, querida Irmandade, ele me contou, lá no hospital tinha os irmãos da congregação, os músicos, muita obra, contava de lá, ele contava daqui, Deus preparou aparelho de audição para ele, graças a Deus está tendo audição. Aí ele orava e pedia para Deus devolver a visão para ele. Era a oração dele contínua. Eu já estava, Irmandade querida, já nervosa, preocupada, dizendo, meu Deus, se ele não receber essa bênção, ele não vai permanecer, porque ele é muito rebelde. Se não fizer as coisas, qualquer coisinha, ele sempre foi assim. Aí depois que eu descobri que ele também tem um distúrbio na mente, e eu orando, falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida, do meu filho?
Meu Deus, que trabalho que Deus está tendo com esse meu filho. E comigo também, que já teve. Aí o Senhor falou para ele: se Deus devolver a visão para ele, ele vai ter recaída. E eu perguntei para ele: o que você respondeu para Deus? Eu respondi, mãe, que se for para mim ter recaída, então ele que nunca mais me devolva a visão, eu vou ficar cego pro resto da vida. Que mais vale um ceguinho no reino dos céus do que um que enxerga no inferno, né? Igual está na Bíblia. Eu falei: boa escolha fizeste, meu filho. Boas coisas fizeste. Porque assim como Deus fala, Deus sabe o que vai acontecer depois. Nós não, nem nós mesmos nos conhecemos. E eu fiquei muito feliz. Eu levo ele na igreja. Ele fala: mãe, eu não escuto nada, eu não enxergo nada, mas é um mistério. Eu entendo tudo que os irmãos falam em línguas, é a coisa mais linda. Eu não escuto o que os irmãos falam, usina é bem pouquinho, mas eu sinto uma presença de Deus tão gostosa na igreja. É tão boa, mãe, não sei, eu não escuto nada e não vejo nada, mas Deus manda eu congregar. Deus manda. Em cada igreja nova que nós vamos, que tem bastante visita, o Senhor manda ele levantar e contar o testemunho. Eu queria que ele contasse, ele mesmo, querida Irmandade, contasse o testemunho dele, que é muito diferente. Ali até eu descubro coisas que nem eu sabia. Ele conta ali para a querida Irmandade. E Deus desce, o céu desce, a querida Irmandade ora, já começa a clamar a Deus, falar em línguas, a igreja fica tomada, que ele tem que parar de falar para a igreja se acalmar. É um alvoroço tão gostoso que Deus visita tanto os irmãos, e os irmãos começam a chorar, 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 chorar. Teve uma família que também perdeu o filho deles, se converteu, se batizou, só que Deus recolheu, e foi visitar minha casa, e Deus visitou, eram músicos, e nós fizemos um cantar de hinos na minha casa. Foi a glória, Deus visitou ele grandemente, levou presentinhos para ele, levou tênis novo, levou tudo, porque desde que ele operou o pé, eu não conseguia, é muito gasto, né, quando você tem um enfermo em casa. Deus preparou roupa, Deus preparou calçado, Deus preparou cadeira de rodas nova, que eu dizia, meu Deus, a cadeira, e ele engordou, sabe, querida Irmandade, e a cadeira de roda outra já é para gente bem magrinha, acho que acho que é para criança. E os pneus tava, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me faz eu contar também essa obra. E eu trabalho de cuidadora numa casa onde a senhorinha faleceu. E a cadeira de rodas dela tá aqui desocupada. E eu olhava para aquela cadeira e meu filho vinha do hospital. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer sem cadeira de roda, sem nada, Senhor? Tô tão apurada com meus cartão. E essa cadeira de roda aqui no quarto. E o Senhor falou no meu coração, não peça nada para ninguém. Eu já te ensinei, minha serva. Peça para mim, que sou teu pai. Aí, num desses testemunhos, querida Irmandade, essa família foi visitar e falou assim, olha, tem uma cadeira de rodas aqui que a gente não usa, que através daquele filho dela, que tem a mesma história que o meu filho, Deus converteu uma família inteira, primos, e um dos primos precisou passar por cirurgia. E nós temos aqui uma cadeira que tá nova, tá bem, nossa, tava muito melhor que a minha, tava novinha, novinha. Se eu pudesse, eu mandava até foto. Mas eu agradeci tanto a Deus, eu falei, Senhor, bem que o Senhor falou que não é para nós pedir nada para ninguém, só para ti. E assim o Senhor tem cumprido o desejo do nosso coração. Estou levando, peço a oração da querida Irmandade por ele, para mim poder levar ele nas igrejas, para me poder contar, eu não, né? Porque ele que sente, ele levanta, ele conta o testemunho. Nós vamos
Nós estamos indo em igrejas diferentes, eu falo, filho, onde que você sente de congregar hoje? Aí ele, sabe, ele que decide, porque, né, é Deus que está fazendo a obra com ele, então, e assim Deus tem feito a obra, eu estou muito feliz, estou muito contente. Ontem fui na minha madrasta, que eu precisava cortar as unhas dele, né, porque é diabética, e ele não gosta muito que eu corte, que ele disse que eu machuco. Aí a minha madrasta, que é muito de outra religião, é muito dura de coração, falou assim, eu não concordaria, eu não aceitaria isso de Deus. Eu falei, mãe, eu chamo ela de mãe, né, que foi ela que me criou. Mãe, eu tô tão feliz com Deus, mãe. Não, mãe, eu ficava triste quando ele estava destruindo famílias, vendendo droga e consumindo droga, essa vida maldita, mãe. Agora não, agora ele está tendo a chance de herdar o reino dos céus, eu estou muito feliz. Ele está cego, está debilitado, está surdo, não tem problema. Mas ele não está usando droga, mãe. Como que eu vou ficar triste? Ela, não, não, filha. Eu não aceito isso. Então, querida irmandade, pois eu aceito tudo que Deus mandar. Porque a nossa vida aqui é passageira, né? Falei para ela, mãe, nossa vida é passageira. Aí a minha mãe não entende, mas tudo bem, pensei comigo, eu tô feliz, feliz da vida. Eu não me acostumo com isso. Falei, eu também não, eu não criei um filho cego, nem eu sei lidar com essa situação. Mas ele conhece direitinho a casa, querida irmandade, ele tá ficando em casa sozinho. Agora mesmo eu estou no meu plantão, são 8 horas da manhã, 8 e pouco. Meu filho já saiu para trabalhar. Aí daqui a pouco eu vou em casa, dar café da manhã, aplicar insulina e vou pro meu outro trabalho. Ele fica o dia inteiro sozinho. A minha vizinha da frente, que é a dona da minha casa, olha ele de lá de cima, sempre tá de olho nele, vai no quarto, vê se ele tá dormindo, se tá tudo bem. Já me ligou um dia que ele teve crise de choro, né? Porque ele fica muito sozinho, mas eu tenho que trabalhar, né, querida irmandade? As despesas é cara, às vezes eu tenho que comprar as coisas para ele, e eu tô dizendo que Deus é bom na minha vida, tá lá sozinho, não quer ficar em hospital, não quer ficar em abrigo, não quer ficar em lugar nenhum. Ele falou, mãe, pode trabalhar aqui, eu não estou sozinha, eu estou com Deus. Querida irmandade, você olha aquele menino, eu falo menino, né? Porque Deus devolveu. Ele falou, mãe, teve gente que de tanta droga que usou ficou com um buraco no nariz. E eu um dia perguntei para Deus, por que eu não fiquei com um buraco no nariz? O Senhor falou para mim, mas eu acabei ficando cego e acabei ficando um pouquinho bobo da cabeça. A minha mente não é tão boa, mas antes, até os loucos não errarão os céus, né? Ele não tá louco, mas ficou com um probleminha na mente mesmo. Voltou a ser criança, mas o Senhor falou para mim um dia, eu não entendi nada, mas o Senhor falou, eu vou te devolver o teu filho, o teu menino. Então ele tá como um menino, querida irmandade. Não tá como um homem, ele tá como um menino, a mente dele assim meio que travou, sabe? Por causa de tanta droga. E por causa da diabetes, muitas convulsões, os neurônios vão, né? Mas eu tô contente, feliz. Vou encerrar meu testemunho para contar para a querida irmandade. Gostaria de compartilhar isso. Eu pedi para ele contar, mas ele falou que ele não quer sensacionalismo. Mas eu não estou fazendo sensacionalismo. Eu estou contando o que Deus fez na vida dele, mas ele disse que não queria contar. Então, eu não posso, eu queria gravar na igreja, para você ver que lindo que é quando ele conta. Você sente, eu choro, 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 sinto muito a presença de Deus. Eu falo, não, filho, não é um canal, é um canal onde é para edificar o mundo inteiro, no mundo inteiro escutam, mas ele não quis, ele não aceita, tem coisas que ele, na cabeça dele não entra. Então, por isso que eu mesma estou contando, não com tanta riqueza de detalhes que só ele sabe contar, mas um dia que Deus preparar, nós oramos junto, ele fala assim, mãe, vamos buscar o céu. Ele ora o dia inteiro, eu tô olhando, eu procuro ele, tá lá de joelho dobrado. Aí ele fala, mãe, você orou durante a vida inteira por mim. Agora Deus
diz para mim que agora é minha vez de orar. Então ele ora o dia inteiro, ele ora por vocês, ele ora pela Irmandade, ele ora. Eu falei para minha madrasta: mãe, pode ter certeza que esse anjinho agora é um anjo que ora por todos nós. Porque ela não gostava dele, aconteceu lá uns episódios e eles não aceitam, sabe? Drogado não, ainda mais pobre. Se fosse um drogado ricão, milionário, eles aceitariam. Mas isso é outra história. Então eu agradeço a Deus por tudo, seu nome de Deus seja louvado. Amém.